Agora, no caso do Shackleton, é uma história impressionante, porque o barco dele ficou trancado no gelo da Antártica, ele com a tripulação dele, eram 20 e poucos Qual que era a caras. missão dele? O que eles queriam fazer? Chegar ao Polo Sul. Chegar ao Polo Sul. Tá. E eles ficaram trancados pelo gelo, passaram um período inteiro, veio um outro inverno e eles continuaram trancados no gelo, não descongelou o suficiente para eles tirarem o barco de lá. E aí, quando veio o segundo inverno, estou resumindo muito a história, o Shackleton tomou a decisão de abandonar o barco e sair em caminhada até a ponta da Península Antártica, e de lá ele levou junto dois botes do Endurance, do barco dele. Por terra? Foram arrastando no gelo. Pelo gelo? Foram arrastando. Tem uma parte bem triste antes, né? Não, eu não quero dar spoiler. Pode falar. Lê, cara, que é legal. Não, pode dar. É porque eles tinham um cachorro, né? Pra arrastar o trenó. Eles começaram a sacrificar. E aí começaram a sacrificar o cachorro pra poder comer. Pra comer. Aí depois começaram a comer foca, né? Que é o que não tinha lá no Polo Norte. Pinguim. E, inclusive, nessa tripulação do Shackleton, tinha um... Ai, esqueci a palavra agora. Um intruso. Como é que chama assim? Quando o cara embarca? Clandestino. Um clandestino, exatamente. Teve um tripulante de lá que era um clandestino, que ele embarcou, ele não fazia parte da tripulação. Quando o barco do Shackleton parou em Buenos Aires, que era a última escala que ele ia fazer antes de chegar na Antártica, ele recrutou alguns marinheiros lá na região, e um desses marinheiros levou um garoto, um amigo dele, escondeu ele na cabine, e o Shackleton só descobriu que tinha um clandestino no navio quando o barco já estava navegando, e aí o garoto acabou sendo incorporado na tripulação, e sobreviveu também, inclusive. A história de... Mas o que mais impressionou no Shackleton é que eles saíram caminhando no gelo, arrastando os botes muito tempo até a ponta da península, até a Ilha Elefante, e de lá ele botou um barco na água e ele falou: eu vou até as Ilhas Geórgia do Sul, que não é ali do lado, não, é coisa de 500 milhas de mar para frente, um dos piores mares do mundo. Eu já naveguei ali, eu sei o que é muito ruim. E ele foi com 6 ou 7 homens, se não me engano, vela e remo, basicamente. Ele fez a travessia, ele chegou na Ilha Geórgia do Sul, chegou no lado errado, porque a ilha só tinha uma vila, que era um acampamento de baleeiros, que ele já conhecia, mas ficava do outro lado da montanha. Depois de fazer tudo isso, ele ainda teve que escalar a montanha, tipo alpinista, para chegar... Não dava para dar volta com o mar? Não, eles não conseguiam. O mar não permitia eles fazer isso. Eles só conseguiam navegar basicamente em linha reta. Nossa. E aí ele teve que escalar, e ele chegou lá, e um mês depois ele conseguiu um barco, veio e resgatou todos os caras vivos. E a galera se alimentando de foca. Foca, leão marinho. A história do Shackleton é impressionante. E tão impressionante... Os caras conseguiam fazer fogo? Não, eles conseguiam. Conseguiam. E tão impressionante, eles faziam fogo e extraíam. Aliás, o clandestino, o garoto, a função dele era tirar o óleo exatamente. Dos no cozimento marinhos, né? lá. Tanto que ele vivia todo encardido. E tão impressionante quanto a história do Shackleton foi quando acharam o barco dele, que foi há uns 4, 5 anos atrás. Acharam o barco dele intacto no fundo do mar da Bahia onde ele estava, o barco inteiro. Tem foto. Achou? Se você achar, acho que é por causa da temperatura, o tipo de casco. Não, a temperatura ali, né? Então não tem muitos animais assim pra corroer, pra oxidar. Não, né? por que ele afundou? Ele afundou porque ele foi comprimido pelo gelo. O gelo vai e esmaga